Postos Mariana, combustíveis, troca de óleo, lavagem e lubrificação. Loja de conveniência, conforto e atendimento. Rede de Postos Mariana, Rede Mariana, vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. Rede Postos Mariana, vem pra cá. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. 7h04, segunda-feira, 2 de dezembro de 2024. Estamos aqui na Folha FM 98,3 YW219, a rádio que toca você. Começamos agora o Folha no Ar de hoje. Para a previsão do tempo, nós temos uma previsão hoje de tempo úmido, muito úmido, que aumenta a sensação de calor. Previsão de 36 graus de máxima, com sensação térmica até mais elevada. A mínima de 25 para a madrugada. Nós temos o oferecimento do programa de Coagro, Cooperativa dos Produtores de Cana-de-Campos, Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana, qualidade e compromisso com você, e Radmed, diagnósticos por imagem, sempre à frente. Vamos começar o programa de hoje um assunto que é um esporte, mas que, além de ser um esporte de alto rendimento, passou a ser um hobby muito grande. É muito comum você ver quem sai cedo de casa, por exemplo, em rodovias, em estradas, em autopistas, normalmente essas estradas de contorno da cidade, você encontrar com ciclistas paramentados, com aquela roupa adequada, o capacete. E isso é muito interessante, porque você percebe que a qualidade de vida está sendo procurada, né? E o Rodrigo Rocha, de São João da Barra, que recentemente foi campeão, né? Pan-americano no El Salvador, América Central, e ele está conosco e vai bater um papo. A gente vai falar um pouco sobre esse esporte que está saindo do âmbito de alto rendimento e indo para a sociedade de uma maneira geral. É muito comum você praticar o ciclismo, até numa academia, no ciclismo estacionado, no spinning e tudo. Menos impacto nas articulações. Eu quero dar o bom dia a você, Rodrigo, e muito obrigado pela sua presença. Vamos falar um pouquinho, vamos começar falando sobre as conquistas no Pan-Americano de Estrada em El Salvador. Eu acho que é muito interessante você contar um pouco essa história. Primeiro, contar um pouco da tua vida. Como é que você chegou no ciclismo? Como é que você tomou interesse por esse esporte? Bom dia. Bom dia, Marco Antônio. Bom dia a todos os ouvintes da Folha da Manhã. É uma honra, o prazer é todo meu estar aqui, né, nesta manhã de segunda-feira. Quero aqui, antes de começar a relatar, né,
sobre o ciclismo. Agradecer primeiramente a Deus por esta oportunidade, pelo fôlego da vida, por estarmos de pé, pela saúde, né, que Ele tem nos dado ao nosso deitar, ao nosso levantar, porque nós temos que ter gratidão a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado. O ciclismo foi uma coisa que, assim, eu sempre estive presente, assistindo, público, né, na São Salvador e outras provas, Grande Patesco, né? Patesco, e na nossa região, né, como São Francisco, Natividade, Carangola, São João da Barra, Macaé, e assisti muitas provas. E eu comecei com 13 anos no Goitacás, no futebol. E em 95 eu fui pro Vasco. Na época o time do Vasco era Timaço, Carlos Germano, Pimentel, Tinho aqui de Campos, Ricardo Rocha, Bruno Carvalho, Valdir. E eu tive lá nessa época no Juvenil. E ali fiquei, não quis ficar, fiquei quase um ano lá. Tinha o André Pimpolho, que não sei se o Marco Antônio conhece, mas é muito conhecido aqui em Campos, tem uma escolinha. Estava lá nessa época, na época que surgia aquele Denner, né, que infelizmente aconteceu aquele acidente. Né? E assim... Só sem querer te interromper, já interrompendo, eu fui aluno de educação física, acreditem se quiserem, quem quiser acreditar, senão pode me chamar de mentiroso que eu não ligo. Foi meu professor de 2 anos, Eduardo Viana, o Caixa d'Água. Foi meu professor de educação física. Era um excelente professor, apesar de gordinho, tinha um conhecimento profundo, já muito adiantado, porque nós estamos falando dos anos 60. Ele foi meu professor em 65, 64, 65, 66. Eu tenho 73 anos. O Caixa d'Água, se estivesse vivo, teria hoje uns 88, mais ou menos. Mais ou menos, por aí. E Eduardo Viana, uma pessoa na época, e tinha muita ligação com o Vasco e com o americano. Isso. Com o Eurico Miranda. Com o Eurico Miranda. E assim, né, foi passando o tempo, eu voltei, Goitacás, rodei alguns lugares ainda jogando, mas aí depois, assim, desisti do futebol e fiquei jogando amador, quis, porque muito novo casei, e a responsabilidade, e o futebol, a gente sabe que é meio complicado, né, em relação a... Ou você é de ponta ganhando 300, 500, 600 mil reais, é desse jeito. Ou a maioria que sofre a beça. Né? A maioria sofre muito. Sofre bastante. Aí, em 2014, eu comecei no ciclismo, final de 2014. 2016 parei, mas em 2016 ainda fui campeão estadual, conquistei algumas coisas, e voltei finalzinho de 2019. Aí veio pandemia, 2020, aí quase ficamos parados o ano todo. Aí voltou na São Salvador. Houve alguma proibição específica de você, por exemplo, ciclismo? Por que do ciclismo? Porque se confunde com o meio de transporte mais popular de nossa região, que é a bicicleta. Né? Muita gente trabalha com sua bicicleta, inclusive na época da pandemia, fazendo delivery. Mas houve alguma ordem específica, você lembra? Eu não me lembro. Não houve não, pelo contrário, Marco Antônio. Foi a época que mais se via ciclistas nas estradas, na rua, porque a academia não podia fazer. Né? Outras atividades junto não podia fazer. E o ciclismo, você pode fazer individual, né? Ou até você mesmo com um familiar. Não teve restrição nenhuma, né? Só foi anulado as competições, né? Não teve competições. E assim, no final de 2020, a primeira prova que eu participei foi a São Salvador. Ela foi fora da data, né? Porque é dia 6 de agosto. Mas ela sim aconteceu no final de 2020. E aí, 2021,
né, voltou às competições. E assim, né, eu dei sequência, dei continuidade, fui competir numa equipe chamada Targa, no Rio. Depois dessa Targa, ela virou a Sharks. E da Sharks eu tô há 2 anos na UCRJ. Quem me levou para poder eu estar competindo por essas equipes foi o nosso amigo conterrâneo aqui, vizinho, que hoje, né, é meu treinador. Hoje não, né, de longas datas, desde 2014. Ele é quem me treina, ele é quem me passa as planilhas, que é o Fabiano Mota, irmão do Fabielle Mota. Referência do ciclismo nacional, né? São pessoas humildes, que sabem muito, muito, muito e conhecem muito do ciclismo. Inclusive já ganharam voltas do Uruguai, ganharam 9 de julho, ganharam provas importantíssimas, né? Foram campeão brasileiro na Elite. Se eu não me engano, acho que o Fabiano levou uns 16 anos na Elite, né, competindo. Você compete na categoria Master. Eu sou a categoria Master. Sou da Master. Qual a diferença, por exemplo, como são as categorias? Por idade? Por idade, né? Tem infanto, tem juvenil, tem sub-23, tem sub-30, aí tem elite, né? Elite, ele que escolhe, né? O atleta que escolhe é do 18 em diante, né? Aí entra os Master, né? Master A1 é de 30 a 34, Master A2 de 35 a 39, Master B1 de 40 a 45, Master B2 de 45 a 50, Master C1 de 50 a 55, Master C2 de 55 a 60. Eu imagino a experiência desse pessoal, né? É muita experiência, muita. Tem. Depois, hoje, vamos conversar mais tarde um pouquinho exatamente sobre as estratégias de experiência e o que conta, por exemplo, você ser muito afoito, o que pode acontecer, mas isso mais para frente. Vamos continuar no assunto que nós estávamos. E assim, né, foi onde eu comecei, né, no ciclismo, me apaixonei, não quis mais, né, saber de jogar bola, e tem um campeonato, né, muito famoso aqui em Campos, chamado Campeonato Quarentão de futebol. E aí quando eu fiz 40, vamos, e aí assim ainda eu fui. Mas vi que não era, né, aquilo que eu queria mais, e assim, né, eu tô no ciclismo até hoje. E esse ano, Marco Antônio, foi um ano assim de muitas conquistas. Foi um ano de muito amadurecimento ao decorrer, né, desses anos que venho competindo, onde o Fabiano vem não só na prática, como na teoria, vem me ensinando muito, um cara muito experiente. E esse ano, assim, tudo que eu plantei, como você acabou de falar aí agora, sobre, né, afoito, gastar a força na hora errada, você saber usar o seu adversário no momento certo, porque o ciclismo é isso, é você usar o seu adversário para te favorecer. Olha como é que é, né, engraçado, né, o ciclismo, são várias coisas que envolve ali dentro da prova, aonde a gente tem que ter muito amadurecimento, muita tranquilidade, para que a gente não cometa um erro, porque um erro que a gente comete, a gente paga o preço. O benefício do outro. É curioso, porque os esportes individuais, eles têm essa característica. Todos os esportes, porque o futebol você tem 11 jogadores, o basquete você tem 5, o vôlei você tem 6, e por aí afora, remo, você handball. tem handball, tudo. Mas os esportes individuais, eu cito nisso aí o tênis, por exemplo, né? O ciclismo é um exemplo perfeito. Durante muitos anos eu transmiti o Tour de France e o Tour de Espanha, que são 2 competições importantíssimas na Europa, nível, né? De alto nível, né? Conheci pessoalmente 2 ciclistas, o Lance Armstrong, que depois
destruiu sua carreira, né? E a gente vai falar sobre esse assunto também hoje aqui no programa. E o Miguel Indurain, que foi 5 ou 6 vezes campeão do Tour de France, Tour de Espanha. Tive a oportunidade de conhecer esses dois atletas lá na ESPN, nos Estados Unidos. E você consegue entrar na cabeça do adversário, daquele seu principal adversário, né? E dizem que o esporte coletivo mais individual que existe é o beisebol. Um esporte bem americano, latino ali na América. El Salvador, por exemplo, tem grandes jogadores de beisebol. É quando o pitcher, que é o arremessador, enfrenta o rebatedor. Ali é o momento individual do esporte. O resto é o coletivo. É o jogo coletivo. Mas ali é você entrar na cabeça do cara, botar uma pulga atrás da orelha dele. Se você consegue fazer isso no ciclismo, no tênis, no golfe, nesses esportes individuais, você está meio caminho andado da vitória. Não é? Esse ano, eu vou falar um pouquinho aqui das queria que provas. você falasse um pouquinho dessas provas. Das provas. Principalmente dessa prova do Pan-Americano. Do Pan-Americano. Do Pan-Americano. Eu vim do Campeonato Brasileiro, fui muito assim, focado, fui muito confiante, treinei bastante, fui em Cuiabá, mas, né, eu entendo que tudo é da vontade e da permissão de Deus. Tive oportunidade em 3 fugas para ser consolidada, mas não consolidou. E nós estamos falando de Campeonato Brasileiro, né? Vou entrar no Pan-Americano, mas só estou falando dela devido à oportunidade que surgiu o Pan-Americano e como que foi. E assim, eu voltei do Campeonato Brasileiro como eu nunca voltei de prova nenhuma que eu competi nesses anos todinho que eu estou no ciclismo. Saber que eu sou capaz, saber que eu tenho condições, saber que eu posso. E cada dia mais eu confiar em mim mesmo, porque não tem ninguém melhor do que eu para eu confiar em mim mesmo. Porque muitas das vezes, no ciclismo, no esporte, né, individual, a gente tem aquele momento que nem tudo, né, a gente está todos os dias, né? Você olha e diz assim, será que aquele cara é melhor que eu? Será que ele é mais veloz? Será que no morro ele vai me superar? E aquela coisa, né? É assim, é muita dedicação, né? Por trás dessas conquistas são muitas renúncias. E só sabe quem passa. Todo esporte é isso. Todo esporte é isso. E assim, eu... Vou até te interromper mais uma vez. O Bernardinho, técnico do vôlei, ele fala o seguinte: a diferença não está em você mostrar que você quer ser campeão. A diferença fundamental é você está disposto a chegar mais cedo para treinar? Você está disposto a ficar até mais tarde? Você está disposto o treinamento ir até a exaustão? Se você está disposto a isso, você vai conquistar alguma coisa. Se você não está disposto, não adianta você querer vencer. Pô, o cara é uma máquina de vitória, não adianta. E eu comecei a entender o seguinte. Isso também foi um ponto muito importante para mim. Pensar em desistir, pensar em parar, algumas vezes. É normal. Que é normal. Qualquer um. Mas você falou em Bernardinho. Eu vi uma frase dele. O principal objetivo do atleta de alto rendimento é nunca parar. Porque quando você para e você retorna, você paga um preço mais alto. Paga. Quase todo esporte individual, uma lesão, por exemplo, em que você fica um mês, uma lesão de ombro ou qualquer coisa, que você fica um mês, a volta é muito sacrifício. Muito sacrifício. E vindo do Campeonato Brasileiro, que foi em Cuiabá,
fiz 13º e vim muito, muito radiante comigo mesmo. Quer dizer, você veio num crescente de confiança. E num crescente de confiança. E o Fabiano, nós temos um grupo, e ele faz parte desse grupo, é um grupo de São João da Barra, pessoas, né, da minha confiança, pessoas amigas, e ele faz parte lá desse grupo. Ele vai e joga lá no grupo o link do Campeonato Pan-Americano e fala assim: aí, Rodrigo, agora é com você. E assim, eu comecei a analisar, conversar com minha esposa. E aí liguei para o secretário de esporte de São João da Barra, o Rondinelli. Porque todas essas provas, né, que eu participei e que participo, é porque nós temos uma ajuda de custo lá em São João da Barra. É uma lei de incentivo ao esporte amador, onde custeia nossa viagem, nossa hospedagem, alimentação, transporte. E assim eu liguei para o secretário Rondinelli. Perguntei a ele, falei com ele do Campeonato Pan-Americano e na mesma hora ele me autorizou a montar o processo e assim eu comecei a agir, né, as coisas. E o Campeonato Pan-Americano, Marco, foi algo de muito aprendizado, algo assim de muita emoção, não só com a conquista do título, mas em eu também estar saindo, né, pela primeira vez no meu país para estar representando o Brasil, a minha cidade, né, toda a minha região. Eu costumo falar, o título ele não é meu, o título ele é nosso, porque se não fosse o dia a dia dos meus amigos da minha cidade, Irmão, o Rodrigo está emocionado. Rodrigo, você quer um intervalo? Você pode seguir? podemos. Se não Senão fosse... faria um intervalinho aqui para você recompor. Não, tranquilo. Se não fosse, né, o apoio, o incentivo deles, muitas coisas não teriam acontecido. E principalmente a minha esposa, meus pais, minha família, né, os amigos que me apoiam. Essas coisas não teriam acontecido, porque atrás de um título, atrás de um campeão, existem muitas coisas. Por isso que se diz que o esporte individual, ele só é individual na quadra, na pista, na estrada, no campo, ou em qualquer lugar. Porque antes de começar a competição, é um grupo muito grande de pessoas que incentivam esse atleta, ou diretamente, tecnicamente mesmo falando, seu treinador, seu preparador físico, seu fisioterapeuta, seu médico, gente, é muita gente envolvida, é multidisciplinar mesmo, né? Psicólogo, tudo. Hoje em dia, todos os atletas de alto nível têm que estar cobertos disso, né? Passa por isso. E a gente renuncia a muitas coisas, né, Marcão? E como? Alimentação, noite de sono. E graças a Deus, a minha esposa ela tem 80% de participação. Se eu não falar 100%, porque quando você tem um apoio em casa, né, você tem um incentivo que sai de dentro de casa, isso te impulsiona. Inclusive evita com que você caia na tentação do vou parar. Né? Fundamental a sua colocação.
E muitas das vezes a gente pensa, né, assim, em desistir. Quando aconteceu o negócio da bike, ela foi uma das Pois pessoas... é, eu queria que você falasse um pouco sobre essa história da bike, porque isso cabe uma... Até se tiver alguém da Receita Federal que estiver ouvindo, com todo respeito, porque a gente não vai fazer uma acusação generalizada, porque existem pessoas e pessoas, mas eu acho que isso que aconteceu com você na volta do campeonato, com você campeão, com uma medalha, com tudo, de aprender a sua bicicleta, é uma covardia. É de uma crueldade com qualquer atleta. Meu amigo, eu fui, né, pro Pan-Americano em El Salvador e eu paguei para poder eu levar a bike R$ 850. Na volta, paguei R$ 991 para me trazê-la de volta. Isso foi o índice cobrado pela companhia aérea. Companhia aérea. Então, prova que eu levei a bike daqui, que a bike é minha, e prova que eu trouxe a bike de recebido volta. Tudo isso. Eu montei essa bike, né? Comprei o quadro com um representante lá de Minas, né? O grupo e a roda eu comprei a um representante de Cariacica. E assim eu montei minha bike em fevereiro desse ano. E eu fui competir. Eu tinha os recibos que eu comprei, paguei, os Pix, tudo isso, né? Eu fiz, anexei junto depois desse acontecido que o advogado me pediu. Provando que eu comprei a bike no Brasil e paguei, né? E eu fui competir, na volta passei na alfândega no Galeão, no Rio de Janeiro. E a minha bike ficou retida, minha bike ficou presa. Eles alegaram que eu trouxe a bike para comercializar. O superintendente lá na hora, junto com outros agentes, e taxaram a minha bike em $10 mil, $177 e $63, 63, que hoje dá um valor de R$60 mil e pouco, porque o dólar tá R$6,04. E o imposto é 75%, que dá quase R$46 mil. E eu montei minha bike por 28.500. Então, como que você paga para poder você paga R$46 mil que eu montei ela por 28.500. Isso na minha opinião, claro, a gente tem que ter, se a gente não pode fazer uma acusação formal, mas na minha opinião, pelo que eu vi nesses 25 anos de jornalismo esportivo, viajando daqui para ali, para cá, eu acho que é um abuso de autoridade muito grande, mas você estaria ainda dentro de prazo de recorrer? Ainda estou. Porque eu competi dia 25, retornei dia 29. Dia 29 agora fez 30 dias, 45 dias. Devo ter até dia 8, eu acho, desse mês. Porque eu coloquei, né, um advogado tributário, anexei todos os dossiês, o que a CBC, a Confederação Brasileira, ela me indicou a fazer, porque eu também recorri a ela, mas ela disse que isso não fazia parte da alçada dela, mas que era para eu juntar todos os dossiês, que era o termo de responsabilidade que eu assinei. A confederação ou a federação que seja não precisava também tirar da reta desse jeito, né? Ela poderia te dar, por exemplo, uma declaração de que você realmente é um competidor de alto nível, que você participa. Mas, Marco Antônio, tudo isso eu juntei isso já estava implícito. Já estava ali, porque antes, né, de a gente viajar, eu tive que assinar um termo de responsabilidade, tudo isso com a CBC. A carta de autorização, carteirinha da UCI, porque você só participa do Campeonato Pan-Americano com todas essas autorizações do seu país, que é a CBC.
Você não sai daqui, eu quero competir o campeonato Não, pan-americano. você tem que estar classificado. Você tem que estar classificado, você tem que ser convocado, né? Enfim. Então foi toda estrutura em relação à parte burocrática, foi a Confederação Brasileira. Para poder estar viajando e estar competindo. E assim eles falaram, junta todos esses dossiês que você tem e você tenta ir lá tentar resolver. Aí eu juntei foto, né, das competições desde março desse ano até o momento que o advogado foi lá, março, abril, maio, com a bike e eu competindo, eu no pódio, e infelizmente não teve jeito, porque eles queriam que pagasse o imposto, né, de 75% em cima desse valor. E assim, né, eu praticamente perdi a minha bike. Fiquei bem abalado, fiquei bem triste, porque você vem de uma conquista, né? Você vem de um campeonato, né, de alto nível, você competir com vários atletas, Colômbia, Uruguai, Chile, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, e você conquistar um título desse, e quando você chegar no seu país, você representando a seleção brasileira, e você perder um material de trabalho com muita luta, com dificuldade. Eu acho surpreendente a confederação, a federação não dizer que não é da alçada dela, mas de qualquer forma, eu acredito, Rodrigo, que eu espero até que, se tiver algum bom advogado conhecedor desses assuntos, que estiver nos ouvindo, que se manifeste de alguma forma. Nós temos esse nosso streaming através das redes sociais, do Facebook, o Instagram e o YouTube, que se manifeste e que alguma coisa possa ser feita, porque não é justo você tirar a oportunidade de um atleta que vem vencendo para o país de competir em outras oportunidades, né? Porque não é uma bicicleta de R$600 que você vai ali no Ciclo Bom Jesus e compra, né? E a gente, com muita luta, né? Para poder a gente manter, né, uma bike dessa. Né? O ciclismo é um esporte, né? É caro, né? E na verdade é um esporte a gente se apaixona por ele, né? Porque não é barato. A gente vai comprar uma sapatilha, né, pra gente competir, uma sapatilha custa R$3.800. Vai comprar um óculos, né, para competir, custa R$800. Você compra um capacete porque você precisa da sua, né, proteção. Você cai, né, a cabeça, R$2.500. Então, é um esporte caro, mas, né, quem se apaixona, ele permanece, porque é um esporte que entra na veia da pessoa e esporte de adrenalina, né? Para quem é competitivo, como eu sou, porque eu costumo falar com meus amigos, para mim ser mais um, eu paro. Olha, são 7h37. Nós faremos agora um pequeno intervalo, mas a gente volta a conversar com o Rodrigo sobre as expectativas para o ano que vem e muitos outros assuntos que a gente vai desenvolver nesse nosso papo aqui. Até já com o Folha no Ar. Minuto Nauta XP. As principais informações do mercado de